Olá pessoal do canal Like Lume, sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula do canal Like Lume. Como sempre, alguns parceiros aqui ao redor, teoricamente eles são os contra-regras, eles teoricamente me ajudam. Oi. Eles ajudam, às vezes atrapalham, mas eles fazem parte Olha aqui, do gente. processo. Aqui, ó, tem a pessoa Muito da câmera que vê tudo, nossa... Muito bem, ali é a minha contra-regra. Ok, pessoal, hoje eu vou propor uma atividade desafio que é muito interessante, que ela vai trabalhar essa habilidade que nós temos da criatividade, que é essencial como uma habilidade social, uma das habilidades trabalhada no programa de educação emocional aqui do Colégio Lumière, nas nossas aulas de LIVE, mas eu sempre proponho atividades que estimulem uma ou outra habilidade emocional e habilidade social, como criatividade, empatia, pensamento crítico. A habilidade de hoje vai ser a criatividade. E a gente vai dar sequência para ela, ó os meus contra-regras. Estão muito criativos aqui ao meu redor. Rindo. A gente vai dar sequência àquilo que a gente já começou nos outros desafios. O desafio de hoje é a partir das histórias. As histórias que nós podemos inventar e contar. Existem histórias que são inventadas, certo? E tem histórias que são contadas, mas que não foram inventadas, são reais, certo? Por exemplo, se eu vou contar a história de um copo, olha, se eu falar só sobre o que eu faço com o copo, é um pouco sem graça. Mas se eu buscar inventar ou descobrir a história daquele copo, como ele foi produzido, se ele é um copo de vidro, como é produzido o vidro, quando descobriu o vidro, ou seja, você pode pegar... Vidro? Quando Você falou vidro. Ah, obrigado. Eu tenho um pouco a língua presa. Presa. Muito bem. Se você não percebeu isso, está percebendo agora ao vivo. Muito bem. Nós podemos, por exemplo, buscar então a história de todos esses elementos que envolvem o copo. E você ou pode buscar isso de forma efetiva, pegando dados reais, não fictícios, ou você pode inventá-los. E hoje a gente vai brincar um pouco sobre essas possibilidades, sobre as ambiguidades e os atos mentais. Depois eu explico melhor o que significa isso. Vamos aos nossos slides. Desafio de hoje então. Você vai me responder essas perguntas na atividade desafio, ok? Responda pra mim. Se você inventa uma desculpa, isso é uma mentirinha? Se você inventa uma história, isso é uma mentirinha? Se você faz um desenho de alguém e o seu desenho não se parece com a pessoa, seu desenho é uma mentira? Pode existir uma história de faz de conta sobre pessoas de verdade? Pode existir uma história verdadeira sobre pessoas de faz de conta? É possível inventar uma história que não tem pessoa nenhuma? É possível inventar uma história em que não acontece nada? Seria possível uma pessoa inventar uma história e depois essa história tornar-se verdade? Se alguém lhe conta uma história de faz de conta, você pode não acreditar nela? Pode. Se alguém lhe conta uma história verdadeira, você pode não acreditar nela? Muito bem. Muitos questionamentos, né? Na aula de educação emocional, a gente brinca com as perguntas. Isso significa que a reflexão, o pensamento crítico, ele vem a partir de questionamentos. Eu tenho boas perguntas, a partir de boas perguntas eu elaboro boas respostas. E eu gostaria de umas respostas bem elaboradas, viu, pessoalzinho do quarto ano de 2019? Pensem nessas perguntas que eu fiz e dê exemplos sobre elas, tá bom? Para finalizar a aula de hoje, nós vamos falar, claro, como não poderia deixar de ser... Emocionário? Diga o que você sente. E hoje nós vamos falar sobre um sentimento que é um pouquinho chato, desconfortável, digamos assim, que é a raiva. A raiva. Muito bem. A raiva também é conhecida como ira, cólera, fúria. Sai daqui! A raiva é passageira. Ela nos domina, mas depois vai embora e a gente quase nem percebe. Em geral, a gente sente raiva em situações em que a gente considera que foi injustiçado, né? Ou situações que ameaçam o nosso bem-estar.
A raiva serve para alguma coisa? Sim. A raiva serve. A raiva nos ensina e nos avisa quando a gente está diante de uma injustiça ou de uma agressão e ela nos dá a energia necessária para agir. No entanto, a raiva bloqueia a nossa capacidade de pensar. Pois é. E aí ela faz a gente reagir de uma forma automática, como um animal. Como um animal sendo atacado. Mas como a gente não vive entre animais selvagens, essas reações podem nos meter em encrencas. Por isso é melhor evitar que a raiva assuma o controle das nossas vidas. Nos momentos, por exemplo, que a gente sentiu alguma irritação. A gente não deixa a irritação virar raiva, certo? Agora, eu posso controlar esse sentimento? Eu posso evitar sentir raiva? Não. A gente não tem como controlar o que sente. Mas eu posso controlar o que eu faço com esse sentimento. Ou seja, eu não tenho como controlar o que eu sinto, mas eu controlo o que eu faço. Ou seja, bater, xingar, empurrar não é justificativa só porque eu estou com raiva. Então vamos pensar formas alternativas de lidar com a raiva. Esse foi o emocionário de hoje sobre o sentimento raiva. No Live a gente trabalha a seguinte sigla: PSA. Pensar, sentir e agir. Muito bem. Para nós sentirmos, e isso é normal, a gente sente o tempo todo. Mas para nós agirmos de forma diferente, a gente precisa pensar naquilo que a gente está sentindo. E é isso que a gente faz na aula de educação emocional. Legal? Vamos dar um tchau então. Bye bye, pessoal. Até a próxima aula do canal Like Luni. Como é que diz? Deixa um like. Que a gente tem que ganhar. E é o quê? Nada. Grana. Não vou pensar que a gente só faz isso pra... Não, a gente faz isso pela arte e pela educação. E pela diversão, né? Então diz aí, deixa um like, que a gente já fica feliz. Tchau. Beijo, pessoal.